atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, exaltará sobre todas as nações, onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Boa noite, comunidade cristã Helbert. Vamos iniciar nesse momento mais uma live. Vamos iniciar mais um momento a live de adoração ao Senhor. Então, os irmãos podem entrar, podem se sentar, podem ficar à vontade. Vamos orar agora para que possamos começar. Vamos orar. Não entrou ninguém, só tem uma pessoa. Entrou uma pessoa. Hein? Não, deixa a comida. Viu? Boa noite, irmão. Boa noite, comunidade que está em Helbert, novamente. Vamos começar mais uma live. Vamos orar. Senhor Deus, nesse momento, Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. Mais uma live. Que o Senhor abençoe a palavra, o Senhor abençoe a pregação, que o Senhor fale aos nossos corações através da palavra, que o Senhor fale ao nosso espírito, que essa noite seja abençoada. Pai amado, agora, Senhor, estende as tuas mãos a cada um que vai participar dessa live. Que o Senhor abençoe, o Senhor guarde, o Senhor proteja, o Senhor continue abençoando. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, fica conosco. Fala mais uma vez, Senhor, nosso coração. É isso que eu te peço nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos falar de um assunto que é vencendo a maldição. Quero ler o texto que se encontra em Deuteronômio, no capítulo 11, no verso 26, 27 e 28. Diz assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes o mandamento do Senhor vosso Deus e vos desviastes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheceste. Amém? Glória a Deus. Então, Senhor, coloca hoje diante de vós
a bênção e a maldição. E o Senhor manda e nós escolhemos se iremos a bênção ou se iremos a maldição. Em Deuteronômio 28, o verso 15 a 45, que eu não vou ler todo, mas vou ler o 15 e o 45, ele diz assim: será, porém, que, se não deres ouvido à voz do Senhor, teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. E o 45 diz assim: e todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão e te alcançarão, até que seja destruído, porquanto não haverás dado ouvido à voz do Senhor, teu Deus, para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos que te tem ordenado. Então o Senhor colocou diante de nós a bênção e a maldição. E o Senhor mandou escolhêssemos a bênção e a maldição, ou a maldição. E geralmente nós temos, vamos dizer, a capacidade, ou temos a infelicidade de escolher sempre a maldição, sempre errado. Boa noite, Ailton. Boa noite, Anne Mota, né? É Anne Mota. Boa noite, seja bem-vindo a esta live, né? Que o Senhor fale aos nossos ouvidos, ao nosso coração, ao nosso espírito, e o Senhor nos abençoe esta noite. Então, continuamos. Vamos entender o que é maldição. Aos olhos humanos, a maldição é uma ação ou é feito de amaldiçoar ou maldizer palavras ou conjunto de palavras que revela a vontade de que algo de negativo aconteça, como praga, desgraça, calamidade, imprecação ou expressão de raiva. Isso aí é aos olhos humanos, como nós enxergamos uma maldição. A maldição, ela é um efeito de palavras. E nós lançamos, boa noite, irmã Romilda, e nós lançamos sobre uma pessoa, uma situação, né? No momento de raiva, no momento de ira. Então nós lançamos palavras de maldição. Isso aos olhos humanos. E aos olhos espiritual, preste bem atenção, aos olhos espiritual, maldição é uma ação efetiva de um poder sobrenatural, caracterizada pela adversidade, e traz palavras com que a pessoa profetiza que adivinhas males. Então, elas estão aos olhos humanos e aos olhos espiritual, ela tem a mesma revelação. Porque aos olhos humanos, nós usamos a palavra contra as pessoas, situações, e a palavra, ela segue o seu rumo para que aconteça aquilo que foi falado naturalmente.
Então, aos olhos espiritual, é um efeito que você profetiza, para adivinhar males. Então as duas têm uma ligação, e a ligação entre as duas, o espiritual e o natural, é que a palavra tem força para que aconteça aquilo que foi dito. Então nós tenhamos muito cuidado. Boa noite, pastora Josinete, Manu Mota, né? Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós profetizamos, né? Então temos muito cuidado com isso, porque no ditado popular diz que a palavra tem força, e no espiritual a palavra tem poder. Então, quando nós lançamos a palavra sobre uma pessoa, sobre uma situação, sobre uma causa, sobre uma adversidade, a tendência daquela palavra, daquilo que foi dito, que foi proferido, que foi profetizado, é que aconteça. Então, por isso, nós temos muito cuidado. Agora, vamos ver de onde vem a maldição. Vê comigo em Gênesis 3:14. Nos revela que a maldição, ela provém de Deus. Sim, a maldição, ela provém de Deus. Em Gênesis 3:14, 16 e 17, o Senhor amaldiçoa, primeiramente, a serpente, depois a mulher, depois o homem e a terra, ou a terra e o homem. Então vamos ler para a gente compreender, porque a maldição, a primeira maldição lançada na terra foi pelo Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Diz assim, Gênesis 3:14, ele diz assim: então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita será mais que toda a besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da sua vida. Essa foi a primeira maldição que o Senhor lançou na terra sobre a serpente, porque ela enganou a mulher. A segunda maldição está no verso 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então, aqui é a origem da maldição, da onde vem a maldição. A maldição, ela provém do Senhor. E disse mais no verso 17, o Senhor diz assim: e a Adão disse: portanto deste ouvido à tua mulher, e comeste da árvore, e te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então as três primeiras maldições que foi lançada. E o Senhor, ele lançou essa maldição sobre a serpente, sobre a mulher e sobre o homem. E, consequentemente, a terra foi junta. Porque Deus disse
e maldita será a terra por causa do homem. Então a maldição, ela provém de Deus, ela vem de Deus. Então, irmão, o Senhor, Ele lançou a maldição para que pudesse ter controle da situação. E através dessa maldição o Senhor fez a separação. Tirou o Adão, mas a Eva do jardim, e colocou um anjo para proteger o jardim. E através disso começou a desenrolar muitas situações. Mas tudo por causa da desobediência. Né? Então a maldição, para ela se concretize, para ela aconteça, ela tem que ter uma causa. Né? Então nesses mesmos versículos, nós vemos a causa por a mulher, a serpente, e o homem, ele foi amaldiçoado. Então o Senhor, Ele precisava fazer isso, apesar dele não querer, mas precisava para esse, através disso, Ele pudesse controlar o homem. Né? Então isso, a maldição, ela não pega se ela não tiver uma causa. E nós vamos ver também a maldição lançada. É uma maldição que é lançada. A pessoa lança para uma situação, para uma pessoa, para um objeto, seja lá qual for. Então, aqui diz assim, ó, no capítulo de Gênesis 9, no verso 25, nós vamos ver uma maldição lançada. Foi Noé que amaldiçoou o próprio filho. Então, vamos ver primeiro em Marcos 11, 21, para que eu possa entender o que é uma maldição lançada. Marcos 11, 21, ele dá um pouco mais de detalhes. Lucas Marcos 11, 21. Diz assim: e Pedro, lembrando-se, disse: Mestre, eis que a figueira e tu amaldiçoaste se secou. Por que a figueira secou? Qual foi a causa? Porque se para uma maldição ela pegar na pessoa, ou numa situação, ou num objeto, ou num animal, ela tem que ter uma causa. E a causa da maldição que foi lançada na figueira foi porque Jesus foi procurar o fruto, para comer e não achou. E não era tempo de figo. Mas acontece que a figueira ela estava esverdeada, ela estava com um aspecto de ia dar fruto. E não estava na época de dar fruto. E Jesus procurou o fruto para comer e não achou. Portanto, Jesus a amaldiçoou. A causa da maldição da figueira foi porque ela não tinha fruto. Foi porque ela estava toda esverdeada. Foi porque ela estava frondosa, mas não deu fruto. Essa foi a causa da maldição. Assim também, como a situação que você lança uma palavra, lança uma maldição sobre aquela situação. Você sai para resolver aquela situação e você não consegue, por alguma causa.
por um esquecimento de um documento, de uma coisa, dependendo do problema que você vai resolver. E você fica tão irado e você lança uma maldição sobre aquela situação. Gênesis 9, 25 diz assim: e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Assim foi Noé amaldiçoando o filho Canaã. Noé lançou a maldição sobre Canaã. E segundo alguns estudos, segundo algumas informações, segundo algumas coisas que eu já ouvi, diz que Canaã hoje são os muçulmanos, são os homem-bomba, são aqueles pessoal da Índia, de Israel, de lá de fora. E por causa dessa maldição, o povo está até hoje com essa maldição sobre ele. Então foi por causa, e a causa de Noé ter lançado a maldição sobre Canaã, foi porque Noé tinha se embebedado com vinho, e Noé tirou as roupas, e Noé ficou nu. E Canaã, o Canaã, foi e viu o pai nu, e foi contar a seus irmãos. E quando chegou ao conhecimento de Noé, Noé amaldiçoou o próprio filho. E hoje nós vemos isso, como está acontecendo. Os homem-bomba, os muçulmanos, Israel, a situação que se encontra. Né? O Salmo 102, verso 8, diz assim: os meus inimigos me afrontam todo dia. Os que contra mim se enfurecem, me amaldiçoam. Isso são os nossos inimigos que aparecem no dia a dia, nos afrontando. Nos afronta, nos amaldiçoa, e fica enfurecido conosco. Agora, por que causa? Qual causa? Porque somos crentes, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda, o Senhor nos faz vencer as batalhas, o Senhor nos faz prosperar. Então isso causa inveja, causa ira, causa ódio. Então por isso eles tentam nos afrontar, eles nos afrontam todos os dias, os nossos inimigos. E pelos nossos olhos, pelos que nós vemos, não tem causa. Não tem nenhuma causa que eles possam ficar enfurecidos conosco, né? E nos amaldiçoar. Mas é como diz a palavra do Senhor, que o nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor, né? Ele quer nos estragar de qualquer maneira. Por isso ele inventa calúnia, eles inventam mentiras sobre nós, eles inventam situações, para nos prejudicar, era para nos tirar a paz. Lança maldição sem causa sobre a nossa vida. Tem situações que nós vamos falar agora sobre a maldição lançada a si próprio. As pessoas que se auto-amaldiçoam. Qual é o motivo da sua de você se amaldiçoar? Desemprego, doença, problema no casamento. Não sei qual é o motivo que você se auto-amaldiçoa. Situações, né, do dia a dia, corriqueira. Você vai resolver uma coisa, não consegue, você amaldiçoa aquele dia, você se amaldiçoa.
Então a maldição lançada a si próprio. Gênesis 27, 12 e 13 vai falar um pouquinho desse assunto. E a história de Jacó, Rebeca, que diz assim: isso é Jacó, com medo do pai descobrir, e ele não era Esaú, e Rebeca, a sua mãe, diz assim: vá, faça isso, isso e isso. E Jacó fica com medo. Jacó fala assim: porventura, é o capítulo 27, verso 12 e 13. Jacó fala: porventura me apalpará o meu pai, e serei a seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição, e não bênção. E a mãe dele responde, a Rebeca diz assim: e disse-lhe a sua mãe: meu filho, seja sobre mim a tua maldição, somente obedece a minha voz e vai e traz-me. Essa história nós sabemos, Jacó quer roubar a bênção, ou rouba a bênção de Esaú. Então, com a ajuda da mãe, ele conseguiu roubar a bênção de Esaú. Outro também que se auto-amaldiçoou, lançou a maldição sobre ele mesmo, foi Jó. Jó disse: depois disso, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. Todos conhecemos a história de Jó. Esse versículo está em Jó 3 e verso 1. Jó, capítulo 3, verso 1. Jó amaldiçoa o dia que nasceu. Como é que pode, apesar de toda a adversidade, a pessoa se auto-amaldiçoar, lançar sobre si próprio uma maldição? Então, a pessoa que ama a maldição, ou pratica a maldição, a situação dele é de miséria, é de pobreza, a situação dele é de males, de enfermidade. Ele ama a maldição. E portanto ele amar a maldição, mesmo que o Senhor queira abençoar ele, livrar ele de alguma coisa, a bênção se afasta dele. São pessoas que têm, como dizem, a autoestima baixa. A pessoa que tem um pensamento que nada dá certo para ele, nada está bom, eu não posso, eu não consigo. Pessoa de autoestima baixa. Essa pessoa fica se auto-amaldiçoando. E para que a pessoa tire esse fardo das suas costas, para que a pessoa seja abençoada, para que esse fardo, essa maldição saia da vida dele, né? Ele tem que fazer uma coisa. Nós vamos aprender como desfazer a maldição lançada a si próprio. Nós vamos aprender agora como é que nós tiramos aquela palavra negativa, aquela palavra que nós mesmos lançamos sobre nós, a maldição que nós lançamos sobre a nossa própria vida. Abra lá em 2 Crônica, no capítulo 6,
do verso 19 a 23, que você vai ver como você pode quebrar essa maldição na sua vida. Como você pode desfazer de uma palavra maldita. Como você pode desfazer de uma palavra profetizada sobre a sua vida por você mesmo. Uma palavra que você, por uma situação de raiva, uma situação que você não conseguiu resolver, você se auto-amaldiçoou. Então, esse texto, essa leitura que vamos fazer de 2 Crônicas 6, 19 e 23, ela vai te ensinar, ela vai nos ensinar como é que nós tiramos essa maldição sobre nós, que foi lançada pela nossa própria boca, pelo nosso próprio falta de entendimento, pela nossa falta de entendimento. Então vamos ler aqui. 2 Crônicas 6, 19 e 23 diz assim: atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração, eu teu servo ora perante a ti. Que os teus olhos estejam de dia e de noite abertos sobre este lugar, e disseste que ali poria o teu nome, para ouvir-te a oração, que o teu servo orar neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel, que fizerem neste lugar, e ouve tu, do lugar da tua habitação, desde os céus, ouve, pois, e perdoa. Quando alguém pregar contra o seu próximo e lhe impuser juramento de maldição, para se amaldiçoar a si mesmo, e o juramento de maldição vier perante o teu altar nesta casa, ouve então, tu então, desde o céu, e obra e julga a teu servo, pagando ao ímpio, lançando o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Ele está nos ensinando a quebrar essa maldição que nós lançamos sobre a nossa vida. Então, quando uma palavra sair da nossa boca, ou quando nós profetizamos uma coisa que venha nos trazer males, que venha nos trazer enfermidade, então nós vamos recorrer ao Senhor. Nós vamos recorrer ao Senhor. Então, o Senhor vai ouvir a nossa oração. O Senhor vai cuidar de nós. O Senhor vai nos proteger. E o Senhor vai tirar de cima do nosso jugo, do nosso lombo, aquela palavra que foi profetizada, aquela palavra que foi dita, aquela maldição que foi lançada por nós mesmos, a nossa própria vida. E venhamos dizer, foi até uma palavra sem querer, uma palavra que saiu da minha boca, mas não foi do coração. Mesmo assim, essa palavra precisa ser quebrada. Essa palavra precisa ser tirada da nossa vida. Portanto, para que essa palavra ela não venha nos fazer males, nos trazer derrota, nos
derrubar, né? Assim como os nossos pais, naqueles tempos, eles receberam palavras dos pais dele, que se tornou uma maldição. Dessa maldição que nós vamos falar um pouco, uma maldição hereditária, uma maldição que passa de pai para filho, de geração para geração. Então, foi uma palavra profetizada, foi uma palavra que foi profetizada numa situação de raiva, numa situação que nada estava dando certo, uma situação que o mar estava revolto, o vento estava ao contrário, que saiu porque você estava num momento amargo, num momento que seus pensamentos estavam confusos. Como tem a história que foi lançado uma maldição ao pai, o pai lançou ao filho, como no caso de Noé, e a maldição se tornou hereditária, de família para família. Vamos ver em Êxodo 20, no verso 5. Êxodo 20 e verso 5 diz assim: não te encurvarás, você não vai se encurvar a ela, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então o Senhor está dizendo que o Senhor, Ele visita a maldade dos pais até a terceira ou quarta geração. Essa geração, essa maldição, ela é hereditária. Passa de pai para filho, de filho para o filho, quer dizer, o neto, e aí vai, terceira e quarta geração. Em Mateus 27 e 25 diz assim: e respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Aqui, nesse texto de Mateus, é quando Herodes coloca Jesus e Barrabás. E Herodes pergunta: eu faço com o sangue desse inocente? E a multidão diz assim: e caia sobre ele e sobre os filhos dele. Nessa situação nós vemos aqui que a geração daquele tempo lançou uma maldição para o tempo futuro. Aqueles pais lançaram a maldição para os filhos. E para essa maldição não ficasse só sobre ele, como o sangue de Jesus, pela crucificação, caía sobre aquela multidão lançou aquela maldição para os filhos, né? Mas o Senhor, Ele nos ensina como quebrar essas maldições, como se quebra essa maldição, como que se quebra a maldição hereditária na nossa vida, uma maldição que traz de pai para filho. Às vezes os pais tiveram um casamento ruim, e ele profetiza, ele lança. Às vezes não precisa nem ser lançada, mas aquele espírito que está no casamento do pai, e o casamento foi ruim, passa para o filho. E assim vai sucessivamente, do filho para o filho do filho, e aí vai. Se ela não for quebrada, uma maldição numa família,
teus pais, teus avós morreram de câncer. O pai morreu de câncer. O filho pega o câncer. É uma maldição hereditária. Uma família, o avô não tinha uma condições financeiras boa. A mesma coisa passa para o filho, o pai, e se não for quebrada, vai continuar até a quarta, quinta, ou quanta geração for, se não for quebrada. Mas o Senhor, Ele nos ensina a quebrar essas maldições. E aí em Josué 7, abra comigo Josué 7, e o Senhor nos ensina como a maldição é quebrada, como a maldição nós conseguimos quebrar essa maldição. Diz assim, Josué 7,13 diz: levanta-te, santifica o povo, santifica o povo, e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema ou maldição há no meio de ti, Israel, diante dos teus olhos, o inimigo não poderá suster-te, até que tires o anátema ou a maldição do meio de vós. Enquanto você não se levantar, enquanto você não se santificar, enquanto você não tirar do meio de ti, do meio da sua família, do meio da sua casa, a maldição, ela continuará. Para ela possa sair, você tem que se santificar, santificar a sua família, santificar o seu povo, para que você possa quebrar essa maldição, eliminar a maldição. Olha o que o rei Josias fez. Segundo Reis 22:19. Segundo Reis 22:19, diz assim: portanto, o seu coração se enterneceu, é dizer, se comoveu, se sensibilizou, e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste, eu falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para assolação e para maldição. Rasgaste o teu vestido e choraste perante a mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor. Enquanto você não rasgar a sua veste, enquanto você não chorar perante o Senhor não vai te ouvir. Enquanto você não abrir seu coração e é dizer rasgar seu vestido, o Senhor não vai te ouvir. O Senhor, Ele não está com o ouvido gravado, não está com a mão encolhida, não está com o ouvido gravado para que não possa te ouvir, nem a mão encolhida para que não possa te abençoar. Mas o Senhor quer ver o que tem no seu coração.
Você precisa se humilhar na presença do Senhor. Você precisa tirar essa maldição, quebrar essa maldição. Está no meio da tua família, está no seu trabalho, está no seu casamento, está nos seus filhos, porque seus filhos estão no caminho do mal. Essa maldição, ela precisa ser quebrada. Mateus 18, no verso 18 e 19, diz assim: em verdade vos digo, e tudo é ligado na terra será ligado no céu, e tudo é desligado na terra será desligado no céu. Assim também eu vos digo, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa e pedirem, isso lhes será feito por meio do Pai que está nos céus. Então, para a maldição ser quebrada, eliminada, ser tirada da nossa vida, precisa ter uma concordância. Se dois andarem juntos, se dois orarem, se dois ligarem, como diz a palavra, se ligarem na terra, será ligado no céu. Então precisamos ligar a bênção na terra para que seja ligado no céu. Precisamos desligar a maldição na terra para que ela seja desligada no céu. Precisamos ser abençoados com todas as bênçãos que o Senhor nos prometeu, como diz a palavra, como diz em Efésios. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Todas as bênçãos celestiais. Não foi uma nem duas, mas foram todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Essa maldição precisa ser quebrada na sua vida hoje, ainda hoje. Seja qual for a área que esteja amaldiçoada e foi amaldiçoada, não importa quem lançou a maldição, não importa quem trouxe a maldição. A maldição, ela tem que ser quebrada. E o Senhor fala: em verdade vos digo, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Você precisa desligar essa maldição que está na sua vida. Você precisa desligar, precisa tirar essa maldição que está na sua vida financeira. Você precisa tirar essa maldição que está levando seu filho para as drogas. Essa maldição está trazendo desemprego, trazendo problema financeiro. Você precisa reunir a sua família, você precisa reunir o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, para que seja ligado no céu, para que seja desligada na terra a maldição. Então nós precisamos estar dentro de Efésios, da palavra de Efésios. Bendito o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou em todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E para terminar, nós vamos ler em Deuteronômio 23:5, que diz assim: livre da maldição. A palavra do Senhor, ela nos liberta da maldição. Aleluia, Deus. Deuteronômio 23:5 diz assim: porém o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição. Portanto o Senhor teu Deus te amava. Deus te ama.
Deus quer tirar essa maldição da sua vida. Fique livre esta noite da maldição. Fique livre. Busque ao Senhor. Apocalipse 22:3 diz assim: ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos os servirão. Você ficará livre da maldição. Ali nunca mais haverá maldição, porque o Senhor te resgatou, o Senhor te ama, o Senhor te guarda, o Senhor te livra de todo mal, o Senhor te livra da maldição. O Senhor te abençoa. E para terminar, vamos ver Provérbio 26, no verso 2. Diz assim: como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim é a maldição sem causa, ela não virá. Amém? Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração. Espero que o Senhor tenha trazido um ânimo à sua vida, tenha trazido força ao seu coração. E o Senhor te guarda, o Senhor te proteja, o Senhor te abençoe em todas as áreas da sua vida. E lembre-se, e você ligar na terra, será ligado no céu. E você desligar na terra, será desligado no céu. Nós queremos agradecer a você que passou esse momento comigo na live e ouviu essa palavra. Espero que a palavra tenha falado ao seu coração, tenha elevado o teu espírito, né? E o Senhor te guarde nesta noite, o Senhor te proteja. Nós vamos agora orar, pedir ao Senhor que continue nos abençoando. Ora, vamos tirar um minuto de oração. Vamos agradecer ao Senhor por mais um dia. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, neste momento, Pai, nós queremos agradecer pela essa mensagem que o Senhor nos deu hoje, e possamos ser guardados e protegidos pela Tua palavra, e possamos estar diante de Ti, Senhor, na Tua presença, e a Tua presença encha a nossa casa, encha o nosso coração, encha a nossa mente, e o Teu Espírito esteja conosco a cada momento da nossa vida, e toda maldição seja retirada da nossa vida, e toda maldição seja quebrada nesta noite. Seja liberto, meu irmão, seja curado. E o Senhor te abençoe nesta noite. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Até a próxima, irmão.